Pessoal, vamos resolver as questões aí que são relativas a direitos políticos. Vamos puxar a caneta aqui que não veio. Direitos políticos e soberania popular. Semana 5, dia 4, primeira questão. Referendo. Vou referendar algo. Então é uma consulta ao povo quanto ao assunto já transformado em lei. Então, estou referendando uma lei. Perfeito? Perfeito. Plebiscito, uma consulta prévia. Então, a primeira foi o que? Uma consulta posteriori. E o segundo é uma consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos ou institucionais. Correto? Correto. Então veja, nas palavras de Pedro Lenz, aí, plebiscito é consulta prévia, sendo convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo. Já o referendo, se tem o ato legislativo ou administrativo, para só então submetê-lo à apreciação do povo. Então um é antes e outro é depois. Correta a questão, portanto. Questão 2. Conforme a Constituição Federal, o poder emana do povo. Artigo 1º. E é exercido por meio de representantes eleitos, certo? Não havendo previsão do poder, do exercício do poder diretamente do povo, há ou não há? Há. O plebiscito e referendo que a gente acabou de verificar aí, são o que? Previsões aí de exercício do poder diretamente pelo povo, e além deles é o que? A iniciativa popular também. Artigo 1º, parágrafo único, vai falar que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Nos termos dessa Constituição, vai estar no artigo 14, vai falar que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto por meio por valor igual para todos nos termos da lei e mediante o plebiscito, referendo e iniciativa popular. Ok? Então são os instrumentos que garantem aí a soberania popular exercida de forma direta. Questão 3ª. Caso pretenda consultar o povo para deliberar sobre matéria de acentuada relevância e natureza legislativa, então vou consultar o povo para deliberar sobre matéria. Então, consulta prévia é o que? É plebiscito. Então, o presidente da República poderá convocar plebiscito mediante decreto presidencial? Plebiscito está certo, mas quem convoca não é o presidente da República, quem convoca é o Congresso Nacional, perfeito? Então não é presidente, não é mediante decreto presidencial. Artigo 49, competência ela é exclusiva do Congresso Nacional. Exclusiva significa não pode ser delegada. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Então quem convoca plebiscito é Congresso Nacional. 4. Aqui uma questão difícil, certo? Uma questão ruim, inclusive aí. Mas veja só, a legislação infraconstitucional pode condicionar o exercício de direitos políticos à idade. Veja, se você for fazer um exercício referente à idade, você vai ter a seguinte situação. Você vai ter 16, 18, 70 e acima de 70. Aqui, entre 16 e 18 anos, o voto, Constituição Federal. Aqui, o voto vai ser o quê? Facultativo. E aqui, entre 18 e 70, vai ser o quê? Obrigatório. Isso não estou nem considerando os analfabetos, perfeito? Estou falando só da idade. E acima de 70 anos vai voltar a ser o quê? Facultativo. Perfeito?
Então aqui Constituição Federal. Aqui então é o que? É a capacidade eleitoral o que? Ativa. Então aqui para votar e aqui ser votado vai estar previsto onde? Na Constituição Federal a seguinte situação. Vamos colocar aqui, por exemplo, vereador, deputado, governador e senador. Quais são as idades mínimas para cada um desses? Vereador 18 anos, deputado 21, estadual ou federal, governador 30 anos, senador 35 anos. Veja que isso tudo aqui está previsto também onde? Na Constituição Federal. Então eu tenho aqui dentro condicionantes relativos à idade na Constituição Federal. Da onde que esse examinador maluco pegou esse negócio aqui? Pode condicionar a legislação infraconstitucional, ou seja, lei, pode condicionar exercício de direitos políticos à idade. Veja. Parágrafo 3º, que são condições de eleger alguém. Elegibilidade na forma da lei. Nacionalidade brasileira. Então aqui, ó, na forma da lei tem condições na forma da lei. E as condições temos aí que a idade mínima pode ser uma condição. Foi daqui que o examinador tirou. Apesar de eu não concordar, então eu achei uma questão difícil aí que certamente eu não colocaria como questão correta, perfeito? Mas caiu agora novamente e você tem condições aí de repetir gabarito, ainda que você não concorde, você pode repetir para você não errar a questão. Questão 5. Vicente é bombeiro militar há 15 anos e pretende concorrer a pleito de vereador em seu município nas próximas eleições. Julgue o item. Não há qualquer restrição ao alistamento eleitoral de Vicente, pois a regra da inalistabilidade dos que prestam serviço militar somente aplica aos conscritos, ou seja, aqueles que estão prestando serviço militar obrigatório. Certo ou errado? Resposta sim, certa. Não há qualquer restrição no alistamento eleitoral, certo? Se alistar para concorrer a um cargo aí. Então veja. Artigo 14º, parágrafo 2º vai dizer que não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o serviço militar ou período do serviço militar obrigatório os conscritos. Então não pode se alistar somente quem? Estrangeiros. E quem mais? Conscritos. Perfeito? Então aqui veja que aqui não está ok, os militares. A título de curiosidade, o artigo 142, parágrafo 3º, a gente vai ver isso ainda. Os membros das Forças Armadas, inclusive militares estaduais, se enquadram neste artigo por previsão em outro artigo. São denominados militares, aplicando-se, além dos que vierem a ser fixados em lei, as seguintes disposições. O militar, enquanto serviço ativo, não pode estar afiliado a partidos políticos. Então, o militar não pode estar filiado a partidos políticos, mas ele pode se alistar como eleitor. Então, isso aqui é já para você ficar esperto quando você for olhar lá na frente essa matéria, não querer errar uma questão que já passou, que é essa daqui.
Então ele pode se alistar, mas ele não pode se afiliar a partido político, perfeito? Então cuide com essa situação aí. Então, ok. Questão 6ª. Uma lei que altere o processo eleitoral e que seja editada no mesmo ano, então no mesmo ano das eleições municipais, poderá ser aplicada desde que a sua edição se dê no mínimo 180 dias antes do pleito. Resposta: não pode ser aplicada pelo princípio da anterioridade. Então veja, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da vigência, da data da sua vigência. Vamos supor que a lei entrou em vigor dia 30 de... Eu ia colocar setembro, vou colocar antes, para ser aplicada no outro ano, tá? Volta aqui. 30 de agosto do ano X8, ok? Ela vai poder entrar em vigor quando? Ela não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da sua vigência. Então ela só vai entrar em vigor, aliás, só vai entrar em vigência. Então ela entra em vigor na data da sua publicação e ela só vai ser aplicada à eleição. Então aqui, aplicar a eleição a 30 de agosto, X9. Só daqui para frente que vai ser aplicada a eleições. Então somente após um ano. Então daqui até aqui, delta T igual a um ano, não pode ser aplicada, ou seja, só depois desse tempo aí, ok? Questão 7ª. O servidor público na ativa com 34 anos de idade à época da eleição para deputado distrital. Deputado distrital é o que? Idade mínima de 21 anos. Não poderá concorrer ao cargo eletivo, ainda que se afaste de seu cargo público antes da eleição, dada a sua idade. Mentira, porque ele pode, que a idade para deputado é 21 anos. Vamos ver? São condições dele elegibilidade, a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador do estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, 18 para vereador. Então, errado. Questão 8ª. No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, ok? Os maiores de 70 anos de idade, ok? E os maiores de 16 e menores de 18 anos de idade, correto? Correto. A gente acabou de fazer um exercício desse daí nas questões anteriores aí. Então aqui, obrigatório para maiores de 18 anos, facultativos para analfabetos, maiores de 70, maiores de 16 e menores de 18. Questão correta. Questão 9. A alistabilidade, que refere-se à capacidade do indivíduo de ser eleitor, com o direito de participar da escolha dos mandatários, é vedada aos estrangeiros e durante o serviço militar,
obrigatório aos conscritos. Então, são inalistáveis quem? Os estrangeiros no serviço militar, os conscritos. Então, não pode se alistar como eleitores os estrangeiros e durante o serviço militar obrigatório os conscritos. A questão então está correta. Voltando aqui, só um plus que não é da questão, mas caso caia, os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos nessa Constituição Federal. Então, o português equiparado, ele pode votar, pode, certo? Com essa condição, pode ser votado também. Obviamente, para deputado, senador, presidente da República, pode? Não, não pode, ok? A gente já viu isso. E assim, nós temos mais uma questão. A lei que altera o processo eleitoral deve entrar em vigor na data da sua publicação. E esse deve que não tem essa obrigatoriedade, ok? E ser, mas agora sim, ser aplicada à eleição seguinte, independente de quando esta ocorrer. Não, vamos supor, na eleição seguinte, vamos supor que foi alterada essa lei. Ela foi alterada dia 30 de setembro. E a eleição seguinte vai ser lá dia 15, acho que é 15, né, de outubro. Certo? Então, na próxima eleição ela já vai entrar em vigor ou vai ter que esperar um ano? Vai ter que esperar um ano, então a questão está incorreta. Então, olha, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Então aqui até dá para pensar que o que deverá entrar em vigor, né? Porque ele está trazendo um verbo no imperativo aqui, entrará em vigor. Mas ele peca no segundo momento aí, que vai ter que esperar um ano da data da vigência para entrar em vigor. Então, questão incorreta, e assim termina a primeira bateria.